Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Patrick de Vizias e você está no canal Coração de Maria. Meus irmãos, hoje nós queremos entender de uma vez por todas qual a diferença entre adoração e veneração. Será que nós católicos adoramos Maria Santíssima, adoramos os santos, os anjos, as imagens, ou será que nós adoramos apenas a Deus? Vamos entender hoje de uma vez por todas essa questão. Muito bem. Qual é a diferença entre adoração e veneração? Queridos, é muito fácil. A adoração é o culto que se presta somente a Deus. Quando você adora alguém, você está reconhecendo que aquele ser é Deus. Portanto, nós católicos somente destinamos a nossa adoração a Deus. Quem é Deus para nós? A Santíssima Trindade, Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Entenda isso de maneira absoluta. Católicos somente adoram a Deus e a ninguém mais. Correto? Então, o que é adorar? O que é reconhecer que um ser é Deus? É você reconhecer que Deus, por exemplo, criou todas as coisas. Tudo se move e existe em Deus, vai dizer São Paulo. Nada existe fora de Deus. Fora de Deus só existe o nada. Tudo que existe, visivelmente e invisivelmente, materialmente e espiritualmente, foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas, homens, animais, plantas, terra, planetas, galáxias, criou os anjos, criou inclusive os demônios, que Deus os criou bom e depois se perverteram, mas foram criados por Deus, nada existe fora dele. E não só criou todas as coisas, mas Deus sustenta todas as coisas no ser. Deus pensa em todas as coisas criadas constantemente. Deus pensa em mim constantemente, Deus pensa em você constantemente. Se por um milésimo de segundo Deus deixasse de pensar em nós, nós deixaríamos de existir. Se por um milésimo de segundo Deus deixasse de pensar no universo, o universo deixaria de existir. Portanto, Deus é esse ser todo-poderoso, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, sabe de todas as coisas, e onipotente, pode todas as coisas. Somente a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, devemos o culto de adoração. E nosso Senhor Jesus Cristo, podemos adorá-lo? Sim, porque quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou no seio de Maria Santíssima e se fez homem. Jesus Cristo é uma pessoa divina, com duas naturezas, uma divina e uma humana, mas a pessoa de Jesus é divina, é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade que se fez carne para a nossa salvação. Então será que nós podemos adorar a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós podemos adorar a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo? E a resposta é sim. Podemos adorar a pessoa humana de nosso Senhor Jesus Cristo por uma simples razão, por causa de uma coisa que se chama união hipostática. Que palavrão é esse, Patrick? Nada mais é do que a união perfeitíssima entre a divindade do Verbo e a pessoa humana de Jesus. A natureza humana de Jesus, melhor dizendo. Então, a natureza humana de Jesus, ela está intimamente tão ligada ao Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que essa natureza humana é como que plenamente divinizada pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Então Jesus é uma pessoa divina. Nós não podemos fazer essa distinção de adorar somente a natureza divina de Jesus e apenas venerar a pessoa humana de Jesus. Não.
a natureza humana e divina de Jesus estão tão plenamente ligadas, unidas, que a natureza divina diviniza a natureza humana de Jesus, e por isso nós podemos adorar a natureza humana de Jesus, a carne de Jesus. Nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, está chegando o Natal, quando os magos do Oriente vêm para prestar suas homenagens a Jesus, a Bíblia diz que eles o adoram, se prostram e adoram o menino. Ora, a Bíblia não diz que eles estavam adorando apenas a divindade, eles estavam adorando a pessoa daquele menino, o menino Deus. Portanto, podemos também adorar a pessoa humana de nosso Senhor Jesus Cristo. E que maravilha, por isso nós católicos podemos adorar a Sagrada Eucaristia, que debaixo daquelas aparências de pão e de vinho, nós cremos ali na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. Por isso nós católicos nos prostramos diante da Sagrada Eucaristia e adoramos profundamente a presença de Jesus, a presença de Deus vivo, sob as espécies do pão e do vinho. Que maravilha! Vou mais além. Na Sexta-feira Santa, a Igreja tem o culto da adoração da Santa Cruz. Na Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não tem missa, então nós católicos nos reunimos nas nossas igrejas para adorar o mistério da cruz de nosso Senhor. Nós fazemos uma procissão muito bonita chamada de Beijo da Cruz. A igreja toda, a igreja pode estar lotada, que todos os fiéis naquele momento devem se colocar na procissão para beijar a cruz e adorar nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Nós estamos adorando ali a madeira, o gesso, a estrutura física da cruz que foi ali feita por mãos humanas? Claro que não. Nós estamos adorando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que está simbolizada naquela imagem do crucificado. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos, que muitos padres dizem que quando nós ali vamos com fé naquele momento, nós estamos beijando Jesus crucificado verdadeiramente. A liturgia tem essa força maravilhosa. A oração também tem, mas em modo particular a Sagrada Liturgia. Quando na Sexta-feira Santa nós beijamos a cruz de Jesus, se nós fazemos isso com fé, nós estamos de verdade beijando Jesus crucificado, que morreu por nós há 2000 anos atrás. É como se ali nós estivéssemos sendo transportados ao Calvário de Jerusalém, que aconteceu há 2000 anos atrás, e ali, com toda a adoração, com todo o nosso amor, nós podemos beijar o lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ficou claro, meus irmãos? Ficou claro que nós católicos somente adoramos a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? E Maria? Os católicos adoram Maria? Adoram os santos? Adoram os anjos? Claro que não. A Maria Santíssima, aos anjos e santos, nós rendemos o culto de veneração, que é completamente diferente de adoração. A adoração é um culto supremo. A veneração está milhões de quilômetros abaixo. Por quê? Porque Maria Santíssima, os anjos e os santos não são deuses para nós. São pessoas sagradas, pessoas angélicas e pessoas humanas que se santificaram nessa vida, que passaram essa vida amando a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira tremenda, maravilhosa. E se amaram tanto a Deus e a Jesus que, como que Jesus veio morar nela, elas se uniram a Jesus de uma maneira muito perfeita. Então se tornaram santas, escolhidos por Deus, separados por Deus. É como se são de fato a porção eleita da vinha do Senhor, as primícias da vinha do Senhor. Aqueles que mais amaram a Deus nessa vida, agora eles recebem o prêmio de ver a Deus face a face,
e viveram uma vida de entrega a Deus de uma forma tão heróica, que eles se tornam para nós modelo de cristãos, modelo de amor, modelo de fé. Então, o que nós fazemos quando nós rezamos a Nossa Senhora? Nós estamos adorando ela? Claro que não. Nós estamos venerando Nossa Senhora. O que é venerar? É um respeito muito grande, um amor muito grande, um reconhecimento muito grande das virtudes dela, um senso de profundo senso de sagrado mesmo. Eu olho para a imagem da Virgem Maria e vejo, meu Deus, é uma mulher sagrada. Por ela mesma, por suas forças somente? Claro que não. Quando eu venero a Virgem Maria, eu não estou lançando meu louvor somente a ela, mas eu estou em primeiríssimo lugar louvando a Deus por tudo aquilo que Deus fez na Virgem Maria, por tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez na Virgem Maria. Perceba uma coisa, a adoração, ela é um culto às pessoas divinas de maneira como que em causa primeira. Porque só Deus pode receber culto em causa primeira, como objeto primeiro de todo culto. A veneração é como que eu quero venerar a Virgem Maria, eu quero honrar a Virgem Maria e eu a honro. Eu presto culto de veneração a ela, mas esse culto como que passa por ela e chega de maneira mais perfeita a Deus. Ela é um canal para louvarmos a Deus. Da mesma forma, os santos e os anjos. Quando eu me prostro de joelhos diante de uma imagem de Nossa Senhora, ou uma imagem de um santo, eu estou adorando aquela imagem? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu estou venerando. Primeiramente, eu não estou venerando a estrutura material daquela imagem. Eu não estou venerando a madeira, o gesso, seja lá a pedra, seja lá o que for. Aquela imagem serve para mim como um objeto de lembrança que me lembra de uma pessoa sagrada para me ajudar a rezar. Claro que naquela imagem ali, principalmente se ela for abençoada, existe uma presença de Deus? Sim, mas é uma presença, digamos assim, como que por uma unção. Não é a presença de Deus por causa da madeira, do objeto em si. É um objeto abençoado pela igreja, portanto é um objeto sagrado. Eu posso venerar aquele objeto sabendo que aquilo ali pode se quebrar a qualquer momento. Eu posso, quando quebra, nós jogamos fora nossas imagens, claro, com todo respeito. Jogamos num rio ou enterramos, porque é um objeto sagrado. Mas nós não cremos que ali o material físico da imagem é algo digno de veneração. Então, quando eu me prostro de joelhos diante de uma imagem de Maria Santíssima ou de um santo, eu estou adorando? Claro que não. Primeiramente, eu estou venerando e eu estou pedindo a ajuda de Maria, pedindo a ajuda daquele santo, daquele anjo para interceder por mim diante do trono da Santíssima Trindade, porque eles são pessoas sagradas, estão mais perto de Deus e certamente têm mais méritos do que eu para implorar as graças de Deus em meu favor. Ficou claro, meus irmãos? Para terminar, vamos aprender duas palavrinhas teológicas que nos ajudam muito a entender o que é a diferença entre veneração e adoração. Duas palavrinhas da teologia, latria e dulia. Latria significa adoração. Dulia significa veneração. O culto supremo de latria, de adoração, só se deve a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O culto aos anjos, aos santos, à Virgem Maria é o culto de dulia, veneração, certo? E olha que legal, como curiosidade, o culto a São José é chamado de protodulia. Por que protodulia? Proto significa primeiro, então, como a igreja nos ensina que ele é o primeiro de todos os santos, depois da Virgem Maria, é claro,
Então São José recebe da igreja o culto de protodulia, o primeiro a ser venerado, o primeiro dos santos a ser louvado pela igreja. E a Nossa Senhora? A ela nós devemos um culto especialíssimo, que não é latria, não é adoração, mas também não é somente a dulia. A ela nós devemos o culto de hiperdulia, como que uma hiperveneração. Nossa Senhora está tão acima de todos os anjos e santos que ela merece um culto de hiperdulia, que é um nada diante da adoração que nós devemos a Deus, mas é um carinho todo especial que nós temos pela Mãe de Deus, que a ela nós queremos fazer uma veneração especialíssima, culto de hiperdulia. Latria somente a Deus. E quando nós ousamos, por uma loucura da nossa cabeça, adorar um ídolo? Quando nós católicos, isso é terrível, mas acontece quando um católico, por exemplo, adora a imagem de Buda, adora um orixá, adora as forças da natureza, como nas religiões animistas. Isso é um ídolo que está querendo receber a adoração que é devida somente a Deus. Isso se chama idolatria, uma adoração a um ídolo. Isso é pecado, pecado grave e pecado gravíssimo. Percebe a diferença? Percebe a diferença entre idolatria e dulia, entre você querer adorar alguém, algo, algum espírito, alguma coisa que quer se colocar no lugar de Deus, para aquilo que nós católicos fazemos na veneração amorosa que prestamos a Maria Santíssima, aos anjos e santos? É uma diferença brutal que só não enxerga quem não quer ver de fato. Querido, espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu crescimento. Se você é católico, é taxado de idólatra, mostre esse vídeo para quem te acusa disso. Obrigado por você ter nos assistido até aqui. Peço gentilmente que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você ama, inscreva-se no canal, dê essa moral pra gente, isso nos ajuda muito, e que Deus abençoe você. Um forte abraço e salve Maria!